Olá, boa noite, a paz de Cristo conosco. Estamos nos aproximando de uma das maiores festas do nosso país, da nossa nação, que é o Carnaval. Então, quando a gente pensa no Carnaval, a gente pensa em folia, bagunça e diversão, né? Para muitos, diversão. E carne, a gente pensa logo em carne. O nome já diz, Carnaval, festa da carne. Então eu venho trazer uma mensagem nessa noite para compartilhar contigo, que está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 54. Vamos fazer a leitura. Jesus disse-lhe, pois, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Subindo um pouquinho mais, no 53, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Interessante que Jesus aqui, ele estava passando por um momento em que os seus próprios discípulos, em que as pessoas que acompanhavam Jesus, que ouviam os ensinamentos dele, que acompanhavam os prodígios, maravilhas e os milagres que ele fazia, acompanhava os ensinamentos dele, os discursos de Jesus na sinagoga, no templo, nas aldeias, nos caminhos por onde ele andava. E quando Jesus ele fala acerca da carne e do sangue que ele está trazendo para eles ali, já mencionando a sua morte, que ele viria, né, a morrer por nós, e ele já dizia ali que para ter comunhão com ele seria necessário beber do sangue de Jesus e comer da carne dele, que Jesus estava dizendo ali que seria a comunhão com ele, viver a comunhão com Jesus Cristo, tanto em vida, quanto Jesus, posteriormente, ele viria a ser crucificado e ressuscitaria e ascenderia aos céus e viveria e retornaria para a sua glória junto ao Pai. E Jesus estando vivo, tanto aqui na terra quanto no céu, porque Jesus é vivo, ele ressuscitou. Então ele aqui, ele já falando com seus discípulos eles não conseguiram compreender. Já naquele tempo, os servos de Deus, né, os homens e mulheres que já acompanhavam Jesus ali naquela trajetória em sua missão, não conseguiram entender. Então, como nós estamos falando aqui em carne, né, estamos falando do corpo de Cristo, do corpo de Jesus, estamos falando do sangue de Jesus, estamos falando do próprio Cristo. Para que eu e você possamos manter a comunhão com Ele, a comunhão com Cristo, é necessário que nós venhamos nos abster das coisas carnais, das coisas do mundo, e venhamos nos alimentar do Cristo, do próprio Cristo, nos alimentar dele. Vamos aqui no versículo 63, quando Jesus ele diz aqui, vamos ao 60 primeiro. E Jesus diz, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eles não suportaram ouvir as coisas que Jesus falava, que era necessário que bebesse e comesse do corpo e do sangue dele para que tivesse a vida eterna, para que se mantivesse ali em Cristo e Cristo neles. Eles não conseguiram entender essa revelação que Jesus estava passando para eles naquele momento. E muitos deles murmuravam. Eles murmuravam, falavam entre si, mas que negócio é esse? Que Jesus está falando? Que é isso? Como pode comer a carne dele, beber o sangue dele?
Eles não estavam compreendendo. E eles murmuravam entre si, e Jesus sabia o que passava no pensamento e no coração deles. E Jesus sabia que eles estavam murmurando. E Jesus disse: isto vos escandaliza? Vocês ainda não entenderam? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? Jesus aqui dizendo, como é que vai ser quando vocês me virem ascender e subir e retornar da onde eu vim? Vocês não vão compreender. E Jesus disse, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Senhor diz aqui, a carne para nada aproveita. O que ele quer, a mensagem que Jesus estava passando para os seus discípulos ali, é que o desejo dele é que nós sejamos mais espirituais, que nós tenhamos uma vida em espírito, porque em espírito nós teremos vida verdadeiramente. E em carne, ele mesmo diz que a carne para nada aproveita. Então a carne não serve para nada. Então quanto mais eu alimento a minha carne, mais afastado de Cristo eu fico. Quanto mais eu me alimento em espírito do pão da vida, que é Jesus, quando ele dizia, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, quem comer deste pão, não sentirá fome. Não sentirá fome. Porque nós vamos estar completamente alimentados de Cristo. Esse alimento ele vai me trazer, ele vai trazer para você, para mim, ele vai nos trazer consolo, descanso, esperança, paz, regozijo, alegria. Ele vai nos trazer prosperidade, saúde, manutenção da harmonia. Vai nos trazer toda sorte de bênção e a vida eterna. E Jesus sabia que os discípulos ali não estavam compreendendo e que muitos deles o abandonariam e o abandonaram exatamente naquele momento, porque eles já não conseguiram ainda compreender. Então, quantos de nós ainda no dia de hoje, né? Quantos cristãos, quantos servos de Deus e servas, quantos discípulos de Cristo ainda não entendem que para viver uma vida plena em Cristo Jesus é necessário entender que a carne para nada aproveita. Então, de que adianta nós fortalecermos, quanto mais alimentarmos a carne, mais forte ela fica. E mais fraco fica o nosso espírito, porque ele vai ficar pouco alimentado. É necessário que venhamos nos alimentar da palavra de Deus, que é o pão da vida, que venhamos nos alimentar e beber da água da fonte da vida, que é a água que jamais, nunca mais nós teremos sede. Assim disse o Senhor. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Então, neste carnaval, nesta festa da carne, vamos nos alimentar de Cristo. Vamos nos alimentar do pão da vida e manter a nossa comunhão com Ele e não sermos ingratos em abandoná-lo. Porque foi assim que aconteceu. Muitos discípulos neste momento começaram a se esvair e começaram a abandonar. E o próprio Cristo disse, vocês também querem ir? Vocês também querem acompanhá-los? Essa foi a palavra de Jesus. Então não vamos abandonar Jesus, não vamos deixá-lo simplesmente por causa de alguns dias de diversão, alguns dias de entretenimento carnal, em que nada nos aproveita. O próprio Cristo disse isso. Então fica com a mensagem do Senhor para a tua vida e tenha uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente mês na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe. Amém? Beijo, a paz.